podemos fazer para transformá-la em verdadeiramente uma atividade que seja parceira da escola? Bom dia. Acho que é importante colocar que o Conselho Tutelar nós temos alguns, né? Pegando o município do Rio de Janeiro, nós temos vários, e acho que as localidades vão tendo características específicas, e essas características também são situacionais, porque nós sabemos que eles ficam por um período, eles são escolhidos pela população. Então, é natural, inclusive, que algumas gestões tenham mais afinidades ou indivíduos que tenham por exemplo, eu sou de Campo Grande, eu trabalho em Campo Grande há muitos anos. Existia um conselheiro tutelar chamado José Maria, saudoso, e ele veio da educação. Então ele, né, exercia, por exemplo, criou uma carta-alerta para os alunos. É até interessante estar aqui falando na memória, né, porque é o poder de uma ação com uma visão de articulação e criatividade, a transformação. Esse conselheiro conseguiu, junto com a nona CRE, que é a Coordenadoria de Educação, reduzir de forma muito expressiva a evasão escolar. Sabe como? Ele combinou com a escola que quando o aluno começasse a evadir, a faltar, a escola avisava. E ele reunia um grupo de famílias, sendo que no início do ano ele mandava uma carta-alerta do Conselho Tutelar para todos os alunos. Olha, se acontecer isso, você tem que zelar pelo direito do seu filho. Em resumo, ali, com essa carta-alerta e esse combinado com a escola de que, ao invés de ir em cima, quando já estava evadido, agir preventivamente, numa parceria, em grupos, foi assim exponencial a redução da evasão. E, pelo estatuto, o senhor sabe muito bem que há a obrigação de comunicar indícios de maus tratos, de negligência, né? Tanto o serviço de saúde quanto a escola, comunicar ao conselho. O que eu tenho visto, posso testemunhar para o senhor, é uma aproximação. Eu consigo vislumbrar isso, sim. Eu acho que a escola está mais aberta também, né, a compreender a dificuldade, a própria dinâmica do Conselho Tutelar e agir em parceria, porque são olhares diferentes que se complementam, né? A escola tem o papel de buscar entender a criança, aquele contexto familiar, tentar trazer, e mais de comunicar ao Conselho Tutelar quando verifica que alguma coisa não vai muito bem, mas sem a visão de que o Conselho Tutelar vai tirar filho dos outros, vai punir, e sim apenas uma outra perspectiva, que muitas vezes envolve a orientação, se utilizar da equipe técnica para acolher, e, se for necessário, claro, né, aplicar uma medida de advertência, ou até mesmo entrar com uma representação, porque os conselhos entram, né, podem entrar com uma ação, etc. Então, eu acredito que essa aproximação ela exista, é uma visão que eu tenho, talvez por estar muito ali no front. Eu vejo reuniões para discussão de casos, eu vejo conselheiros indo às escolas para fazerem palestras, mas acho o seguinte, se em sendo detectada, né, uma necessidade talvez um pouquinho maior num lugar ou em outro, eu vislumbro que tanto nessa ideia de articulação, o próprio Conselho Tutelar possa ser chamado para conversar, porque eles têm uma demanda muito excessiva de trabalho e eles estão muito precarizados. A gente poderia ficar aqui uma semana falando sobre isso, e aí o Ministério Público tem tido um papel também fundamental, através da Propositura das Ações, primeira promotoria de tutela coletiva, a doutora Rosana, não sei se está aí, tem sido assim incansável. Então, eu acho, doutor, que na infância nós vamos ter sempre uma visão de um sistema articulado. Sempre vai ser assim, ninguém trabalha sozinho, né? E a gente tem que se comunicar. Talvez eu esteja sendo muito otimista, mas eu acho que os órgãos estão abertos a essa articulação permanente, a esse diálogo, e o Ministério Público ele é uma ponte muito importante. Eu costumo dizer que eu acho que nós temos, às vezes, uma função meio que de, não é maestro, mas a gente vai ajudando a unir essas pontas, como eu falei aqui da doutora Maria Amélia, a gente vai unindo, isso acho que isso está dentro da nossa função.